Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de minha autoria, primeira discussão, portanto, análise do mérito da legalidade, do mérito jurídico, da parte da legalidade e da constitucionalidade. Eu quero rapidamente compartilhar com os senhores vereadores sobre a justificativa desse projeto, que entendo ser extremamente relevante, porque ele é inclusivo e, ao mesmo tempo, ele tem uma perspectiva pedagógica, porque, ao invés de já punir, ele apresenta, na sua coercitividade, algumas questões que eu entendo importante, como, primeiro, a advertência, a notificação e, finalmente, multa. O objetivo, então, desse projeto, ele tem esse espírito pedagógico. A minha justificativa, eu falo sobre a Constituição Federal, que é a Constituição Cidadã de 1988, que ampliou a dimensão dos direitos e garantias fundamentais, incluindo não apenas os direitos civis e políticos, mas também os direitos sociais, garantindo como direitos humanos fundamentais ir, vir, ficar, permanecer, estacionar, ter acesso a todos os bens e serviços, incluídos os espaços urbanos, sendo o direito à acessibilidade uma condição para que todas as pessoas possam usufruir dos direitos fundamentais enquanto cidadãos. Os direitos humanos são aqueles em que o homem possui por sua própria natureza humana e pela dignidade que lhe é inerente, não resultando de uma concessão da sociedade política, mas sim de um dever da mesma, a serem garantidos e consagrados. Em meio a todo esse contexto, os idosos, portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida, e gestantes ainda sofrem frequentemente violação e desrespeito aos seus direitos fundamentais. Um exemplo, essa casa já discutiu várias vezes, o vereador Cid Ferreira é um dos baluartes dessa defesa do idoso, quando pessoas insistem em tirar vantagem e ocupar a vaga do idoso, às vezes ocorrendo até aqui, no nosso estacionamento aqui dessa casa, eu já vi vereadores utilizando a tribuna para lembrar que essas vagas são destinadas a essas pessoas, são prioridades que se dá para esse segmento da sociedade. E o que presenciamos quando utilizamos as áreas ou praças de alimentação em shopping centers, centros comerciais e congêneres, idosos e gestantes em pé, em alguns casos escorados nos pilares da edificação, tentando se alimentar, especialmente quando você tem um número grande de pessoas nesses shoppings. Então, é oportuno destacar que deparamos com uma total falta de educação, princípio elementar que vem do berço de nossa família. E é interessante nós trabalharmos com temática dessa natureza, porque nós precisamos desconstruir esses maus costumes e hábitos de pessoas que não têm o bom senso, que essas pessoas têm a prioridade, e nós temos que respeitar esse direito. Diante do ora relatado, constatamos que esta parcela da sociedade merece a atenção e o respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a nossa contribuição com a apresentação desta propositura, a qual tem por objeto assegurar aos idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes e pessoas obesas também, o direito a assento preferencial nas áreas ou praças de alimentação dos shopping centers, centros comerciais e congêneres. Esse projeto, hoje nós estamos discutindo essa questão da legalidade, mas eu tenho duas contribuições de vereadores dessa casa e eu faço questão de citá-los. Uma é o nobre vereador André von Zuben, que sugestionou que venhamos apresentar uma emenda para incluir
os obesos, que realmente falta no projeto, e outra do nobre vereador Paulo Búfalo, que também nos orientou aqui em relação à expressão portadores de deficiência física. Não é mais a terminologia usual, mas sim substituí-la pela pessoas com deficiência, que essa é a nova terminologia. Eu agradeço, acolho com muito contentamento. Eu sou um vereador que usa essa tribuna muitas vezes pedindo mesmo que os nobres vereadores e mesmo a sociedade, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, possa sugestionar, nos ajudar a aperfeiçoarmos a lei. Eu acho isso muito importante e é por isso que eu acolho com muita alegria essa contribuição dos vereadores. Estaria apresentando uma emenda para aprimorar o projeto e quero pedir sim aos vereadores que aprovem mais essa legislação. Como eu já disse, ela tem a sua percepção de contribuir com esses segmentos, dando prioridade de vagas, 5% de vagas para essas pessoas nas praças de alimentação. Existem uma série de empresários, de ambientes que já estão colocando isso em vigor. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar um restaurante onde tinha isso. Inclusive, o projeto propõe que as vagas sejam facilitadas, né? Não colocar no centro, né, da praça, mas nas laterais, que facilitem o acesso, a acessibilidade. Que coloque, o projeto também propõe que seja colocado a lei municipal nos estabelecimentos, para as pessoas saberem que isso é uma lei na cidade. E ela tem essa percepção pedagógica, como já disse, porque ela pretende ensinar as pessoas a ajudarem. Eu quero aproveitar, senhores vereadores, eu tenho pensado muito sobre uma questão aqui na nossa cidade, que é o desrespeito em relação às faixas de transporte. Quando as pessoas colocam o pé na faixa, eu tenho visto aqui em frente à nossa casa, pessoas idosas querendo passar para ir ao Banco do Brasil ou na Igreja do Nazareno aqui na frente, ou para passar a rua da Avenida Saudade para vir aqui para a Câmara. Aqui tem uma faixa, mas ninguém para. Nós não temos essa construção cultural que Brasília tem, que outras cidades têm, e nós precisamos mudar, porque é correto dar prioridade para a pessoa. E eu acredito que essas culturas que estão fadadas ao fracasso, de querer tirar vantagem de tudo, de ocupar a vaga do idoso, de não parar para uma senhora quando ela está lá precisando passar, ou de não ter um espaço para a pessoa se alimentar adequadamente, pessoas com algum tipo de portador de alguma deficiência, nós precisamos desconstruir esse tipo de pensamento, trabalharmos educando com as nossas crianças, criando uma legislação que venha fomentar esse debate e dar consciência para todas as pessoas compreenderem que essas pessoas merecem a nossa atenção, merecem sim ter prioridade. Essas pessoas carecem do nosso apoio, e isso aqui não é caridade, isso é direito, direitos humanos. Por isso, senhores vereadores, eu peço que os senhores votem favoravelmente, até porque já passou pela Comissão de Constituição e Legalidade, já teve a aprovação jurídica da nossa comissão, e como disse aos senhores, irei apresentar uma emenda para essas duas questões especificamente, porque queremos o aperfeiçoamento da legislação e entendemos que essa casa de leis, essa casa do povo, está sim interessada em ajudar, facilitar e compreender esses direitos dessas pessoas que precisam ter sim a prioridade. São essas minhas considerações, senhor presidente. Eu conto com o apoio de todos os vereadores e mais uma vez apresento meu sincero agradecimento a esses vereadores que contribuem com o aperfeiçoamento dessa norma legal. Muito obrigado, senhor presidente, e peço a todos os senhores vereadores que nos acompanhem votando favoravelmente a esse projeto de lei de minha autoria. Obrigado, senhor.